Afinal de contas, qual é o real significado da taxa de câmbio? Terminamos o ano de 2024 com o câmbio atingindo patamares de R$ 6,80. O mercado ficou totalmente alvoroçado, ficou nervoso e é inevitável, as perguntas, por consequência, acabam vindo. Por que está acontecendo isso? Por que a moeda nacional desvaloriza de forma tão forte? Ora, temos que lembrar que quando a gente fala de câmbio, o câmbio nada mais é do que o preço de uma moeda estrangeira negociado no mercado chamado mercado de câmbio. À medida que não podemos transacionar em moeda estrangeira dentro do território nacional, se nós vamos remeter a moeda estrangeira para fora, temos que acessar o mercado de câmbio para adquiri-lo. Da mesma maneira, quando eu recebo recursos em moeda estrangeira de fora, e à medida que eu não posso portar essa moeda domesticamente falando, então, e essa divisa tem que transitar necessariamente no mercado de câmbio. Então, o que é esse mercado de câmbio? Mercado de câmbio nada mais é do que o local onde nós compramos moeda estrangeira utilizando moeda nacional e é onde nós vamos, então, vender a moeda estrangeira para convertê-la em moeda nacional. E, lógico, a taxa de câmbio, ao longo do funcionamento do mercado, nada mais é do que o preço, então, dessa moeda estrangeira. Bom, o que acontece? Nesse mercado, prevalece, como todos os mercados, a lei da oferta e da demanda. Então, à medida que eu tenho um excesso de oferta de moeda estrangeira frente a uma determinada demanda, a tendência natural é que a moeda nacional se valorize, ou seja, a taxa de câmbio caia. Já no sentido contrário, à medida que a demanda é maior do que a oferta, isso faz então com que a moeda nacional se desvalorize, ou seja, haja uma elevação na taxa de câmbio. Então, essa é a dinâmica desse mercado. Então, o que acontece? Quem são os grandes ofertantes nesse mercado? São, sem dúvida alguma, principalmente os exportadores. Então, os exportadores exportam a sua mercadoria ou serviço e recebem a moeda estrangeira como contrapartida, que é negociado, então, no mercado de câmbio. Colocando de uma maneira bem simples, quem são esses compradores de divisa estrangeira? Todos aqueles que têm compromissos em divisa estrangeira junto à comunidade externa. Ou seja, são, por exemplo, os importadores. Então, colocando, mais uma vez, de uma maneira bem simples, exportadores são aqueles produtores que estão exportando mercadorias e aqueles demandantes são aqueles justamente que estão importando produtos ou serviços de fora. Então, essa é a dinâmica. E temos também, nesse mercado, além dos bens, além dos serviços, temos também o fluxo daquilo que nós chamamos de capital financeiro. Então, o que é esse capital financeiro? Por exemplo, as multinacionais que estão trazendo recursos para seus subsidiários aqui, ou, dentro desse contexto, as multinacionais estabelecidas aqui que remetem parte do seu lucro para fora. E não podemos esquecer também que um outro integrante importante nesse fluxo financeiro são os especuladores. Então, os especuladores são aqueles estrangeiros, por exemplo, que vêm aqui ao mercado nacional para aproveitar a taxa de juros ou até mesmo a valorização dos papéis em bolsa. E esse mesmo capital, à medida que ele adentra aqui no nosso mercado, ele também tem todo o direito, né, e a facilidade de também sair. Então, esse movimento ele vai depender fundamentalmente daquilo que nós chamamos de cenário econômico. Então, à medida que o cenário fica um tanto quanto que acinzentado, principalmente esses especuladores, eles tendem a buscar outros mercados. E, nesse sentido, então, faz com que a demanda por divisa estrangeira aumente frente à oferta. E aí, então, nesse momento é que nós temos, então, a desvalorização da nossa moeda real. Então, recentemente, quando o mercado, ou a taxa de câmbio atingiu o patamar de 6,80, qual é o significado? Qual é a leitura? A leitura é que, principalmente o capital estrangeiro, apreensivo com relação àquilo que poderia acontecer ao futuro, ele resolveu buscar mercados mais seguros.
Então, lógico, esse excesso de demanda frente a uma determinada oferta fez com que a moeda nacional simplesmente se desvalorizasse. E agora, então, à medida que o cenário vai se acalmando, à medida que o investidor estrangeiro começa a sentir a segurança com relação a uma política econômica que poderá ser adotada ao longo desse 2025, ele então resgata a confiança e ele tende a fluir novamente em direção ao nosso mercado. E isso, então, por consequência, faz com que a nossa moeda acabe se valorizando. O que nós podemos concluir de tudo isso? Ora, aí que vem a importância do governo. Porque o governo ele tem que demonstrar a segurança sobre aquilo que ele pretende fazer em termos de política econômica. E, consequentemente, isso tende a fazer com que a taxa de câmbio caia, ou seja, que a moeda nacional se valorize. Isso, então, vai impactar também sobre os preços, que tendem a se estabilizar, e aí a nossa economia volta à normalidade. Vamos torcer para que tudo dê certo.